Agora eu gostaria de chamar a palestrante do dia, a Ana Maria. Bom dia. O míope dá trabalho, né? Antes de iniciar, vamos entrelaçar os nossos pensamentos com o mundo espiritual e que o plano maior possa nos ajudar a juntos entender um pouquinho mais do tema de hoje, aprender um pouquinho mais e trazer para junto da nossa vida o conhecimento do mundo espiritual. Eu hoje estou substituindo o Joãozinho, que ele teve um particular para resolver, então ele me convidou e é um prazer muito grande estar na casa. E como a gente trabalha, eu trabalho há 30 anos na outra casa, a gente entra com tanto compromisso, um que chega, a gente não percebe muito a sintonia. E quando eu pessoalmente venho aqui, eu sinto a sintonia tão diferente parece que a gente é recebido nos braços pela equipe espiritual. E quando a gente está trabalhando, correndo lá no dia a dia na casa, a gente nem percebe, né, Dona Maria? Mas a gente entra aqui, eu sinto um aconchego muito gostoso. E hoje eu escolhi para falar um pouquinho da mediunidade. Minha intenção não é ensinar a mediunidade em questão de 30 minutos, que a gente, nas nossas casas, temos cursos de 3 a 4 anos para que a gente aprenda a trabalhar com a mediunidade. Mas no meio do pessoal, eu percebi que existe muita dúvida em relação à mediunidade, se fantasia, acha que é uma coisa extremamente distante e não se traz com muita naturalidade para a vida da pessoa. Então eu peguei alguns princípios para que junto a gente, quem sabe eu possa tirar algumas arestas, algumas dúvidas que a gente acaba tendo, né? E para começar o tema, nós vamos iniciar com uma afirmativa, que a mediunidade é uma faculdade humana. Portanto, é uma faculdade que está instituída na organização física do indivíduo. Então, com essa afirmativa, nós podemos dizer que todos os indivíduos são médiuns. Todos. Não é privilégio nem desse e nem daquele. É uma faculdade como nós temos a faculdade da visão, a faculdade da audição. É igualzinha. Ela já está embutida no organismo do ser humano. Portanto, então, é extremamente natural nós afirmarmos que nós podemos nos comunicar com os espíritos desencarnados. Por quê? Porque as nossas essências são as mesmas. Nós somos todos espíritos. A única diferença é que alguns de nós estamos encarnados e outros desencarnados. Ou seja, o que a gente precisava entender definitivamente é que não existe espíritos vivos e espíritos mortos. A gente costuma achar que os vivos somos nós, né? Não é assim? Não. Nós só estamos enclausulados num corpo de carne. A única diferença é essa. O princípio é o mesmo. E se nós estamos com essa capacidade de comunicação na organização física, portanto, nós podemos sim nos comunicar com os nossos irmãos
que já estão no plano maior. E a gente só precisava entender que isso é natural. Não é sobrenatural, não é fantasioso. Está dentro da naturalidade. Porque nenhum de nós vamos ficar aqui para semente. Todos nós vamos retornar para o verdadeiro mundo, que é maior que a pátria espiritual. Como a gente já afirmou que a mediunidade está na constituição física, a gente precisa entender antes disso que a raiz, a essência da mediunidade está no espírito. Oh, mas peraí, como assim? Então vamos ver como funciona esse processo. O espírito, eu peguei esse pedaço para exemplificar, vou fazer um parênteses para falar para vocês por quê. Porque nós tínhamos na casa uma senhora que ela estava dando sinais tão nítidos de mediunidade, mas infelizmente estava desequilibrada, e disseram para ela que ela tinha que desenvolver tudo aquilo. E ela falou assim: Ana, eu não quero um espírito entrando dentro do meu corpo. Falei: filha, nenhum espírito vai entrar no seu corpo. Porque se o seu espírito sair do seu corpo, o seu corpo perece. Você morre, você perde a vida. Então tá, nós temos a faculdade no corpo físico, mas o princípio no espírito. O que isso significa? Significa que o nosso irmão espiritual desencarnado, ele vai atuar na nossa mente. E a nossa mente é o nosso espírito, que é o ser pensante. Então, ele atua na nossa mente. Nós temos a capacidade de sintonizar o pensamento desse irmão. E aí sim, entram nossos conjuntos físicos, os nossos sentidos, os nossos órgãos motores, e aí então se dá a incorporação da ideia, do estado, de como é que se encontra o nosso irmão no plano espiritual. Porque não existe um idioma assim específico para que os nossos irmãos que já estão no plano espiritual se comunicar conosco. A linguagem é a linguagem do pensamento. Nós nos comunicamos com os nossos companheiros através do pensamento. Então ninguém vai entrar dentro do nosso corpo. O nosso corpo é a nossa prioridade maior, onde Deus nos concede uma casa onde o nosso espírito vai fazer a morada. Então a incorporação que a gente fala, que o médium está incorporado, é a capacidade que o médium tem de incorporar a ideia do irmão desencarnado, incorporar o estado emocional, a situação que ele se encontra. Quer seja bem, quer seja que ele esteja mal, qualquer que seja a condição dele. Então, o mito de que um espírito entra no corpo do médium não existe. Correto? Mas aí tem mais uma pergunta que me fizeram. Olha, mas a mediunidade é privilégio dos espíritas? Porque vocês se preocupam tanto com a mediunidade e a gente não vê nas outras religiões esse compromisso que vocês têm. Eu falei para ela: não é privilégio. Porque a gente já iniciou nossos estudos afirmando que é uma faculdade humana. Então não é privilégio. Os espíritas e os espiritualistas se preocupam, sim, em estudar, conhecer e desenvolver a mediunidade através do conhecimento do mundo espiritual. Então é essa a diferença. Não é privilégio nosso. Eu falei para ela: você também é médium. Igualzinho a qualquer espírita que está tentando fazer um bom trabalho ou tentando desenvolver-se para fazer um bom trabalho. Só que o que ocorre com a maioria das pessoas é que a influência dos espíritos
passa desapercebida. É tão oculto no íntimo do indivíduo que ele não se apercebe. Eu anotei 4 itens para a gente entender como é que isso funciona. Na forma de pensamento, que é o princípio, é a partida da comunicação. Quantas vezes nós estamos em um determinado lugar, nem pensamos em determinada coisa, e a gente fala assim, nossa, de onde foi que eu tirei isso? Por que será que eu estou raciocinando dessa maneira? Mas a pessoa acha que é alguma influência do meio, é alguma coisa dela própria, do inconsciente dela, e não a percebe-se. Estado de alma. Quantas pessoas vão da alegria para a tristeza, para a reclusão, volta na alegria, muda de estado de humor, tirando se a pessoa não tem nenhuma deficiência orgânica, que hoje a gente conhece muito a bipolaridade, né? Que a pessoa muda de humor. Então, a pessoa que não tem nenhuma deficiência física nessa linhagem, o estado da alma. E a pessoa não percebe. Impulsos. Quantas vezes nós percebemos que o indivíduo age impulsivamente de maneira negativa ou de maneira positiva? Negativa, às vezes, por um pequeno motivo, acaba agredindo o outro e depois fala, nossa, não faz parte de mim. Por que será que eu fiz isso? Ou quando a gente vê alguém em extremo perigo, não se dá conta, não se apercebe que também poderia perecer com o outro, mas a gente fazia um tudo para salvar o outro. Da onde é que vem essa força? Nós não achamos que é ajuda do mundo espiritual. Achamos que é nosso, passo desapercebido. E um outro item que é muito acentuado é o pressentimento, que é esse que mais alerta os indivíduos. Quando ele pressente algum acontecimento e acaba ocorrendo. Então é onde o indivíduo mais se alerta que está acontecendo alguma coisa diferente com ele. Então nós somos influenciados pelos nossos companheiros espirituais a todo momento. É que nós estamos tão envolvidos na nossa vida material que nós não nos percebemos disso. Então todos recebem influência do plano espiritual constantemente. E aí nós podemos classificar a mediunidade em 2 estágios. Nós temos o médium que é ostensivo e nós temos o médium que tem a capacidade de se desenvolver através de estudos e de técnicas. O médium ostensivo é aquele em que a constituição física dele já é preparada no espaço. Ele já vem preparado por um projeto de vida com aquela mediunidade já aflorada. Então a gente percebe que esse indivíduo tem uma extrema facilidade de fazer incorporação dos companheiros espirituais e através da psicofonia, seja da fala, transmitir o estado desse irmão no plano espiritual. Outro exemplo que a gente tem é a psicografia. É extremamente fácil para aquele indivíduo se apoderar de um pedaço de papel, um lápis ou uma caneta e ali transcrever mensagens do mundo espiritual. Para esse indivíduo não tem dificuldade. Para ele tudo vai fluir com naturalidade. Ele veio com compromisso, o seu corpo físico foi bem preparado no mundo espiritual e ele, quando reencarna, assume tranquilamente essa tarefa. E aí nós temos os médiums, a serem desenvolvidos a mediunidade. Eu tenho um monte de companheiros que eu não posso nem chamar de aluno, porque eu não acho que eu sou professora. Eu acho que é me colocado na mão um determinado assunto, onde eu tenho que desenvolver, que eu me preparo e vou sentar lá com eles e vamos aprender juntos. E tem um monte de companheiro que chega e fala assim, eu não sinto nada, mas eu queria sentir tanto.
companheiro que está aqui, que é aluno meu, que ele fala assim, eu nunca senti nada. Mas é difícil você estar numa sala onde está ocorrendo um trabalho mediúnico, que é uma sala com fluidos do mundo espiritual, você não sente nada. Isso não existe. Nós não somos feitos de à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai desenvolvendo e vai sim incorporando o plano espiritual. Então, como é que é desenvolver essa mediunidade? Gente, tem mais. Se vocês perguntarem para a maioria dos trabalhadores da casa, e aí? Você procurou a casa, foi pelo amor ou foi pela dor? Entre 90 ou entre 80 ou um pouquinho mais na porcentagem, vão dizer que foi pela dor. E sabe por quê? Porque quando a mediunidade começa a dar os primeiros sinais, e infelizmente o indivíduo não tem conhecimento daquela faculdade, ele entra em sofrimento, ele entra em dor, ele entra em perturbação e ele se desequilibra. Porque, afinal de contas, é uma outra individualidade atuando no raciocínio do ser pensante. Está existindo uma influência de uma ideia diferenciada. Então, o que é que a gente faz com tudo aquilo? E aí, o que é desenvolver a mediunidade? É desenvolver o indivíduo. Nós não vamos pegar uma pessoa que acaba de chegar na casa desequilibrada, perturbada, sofrendo, e colocar numa sala de reunião mediúnica para fazer o desenvolvimento. Não. Primeiro nós temos que equilibrar esse indivíduo. A responsabilidade da casa é passos e vibrações. Vamos equilibrar a parte espiritual e psíquica do indivíduo. E se ele já estiver com o organismo afetado, isso tem que ser socorrido pela medicina da terra. Porque vocês nunca vão escutar numa casa espírita idônea que ele vai proceder para você a cura do corpo. Não é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é tratar doenças do espírito. E se o indivíduo tiver fé e merecimento, isso vai respingar no corpo físico, sim. Nós vemos muitos indivíduos que procuram consultórios médicos, fazem inúmeros tratamentos e não conseguem se estabilizar. E quando procura a casa espírita e está doente espiritualmente, vai fazendo o tratamento, acredita, tem o merecimento pela parte do pai, e aí então equilibra o organismo também. Mas como é que nós vamos desenvolver esse indivíduo? Ele tem essa faculdade. Ele não sabe o que é a mediunidade. Então, o que nós podemos oferecer? Conhecimento doutrinário, conscientizá-lo do que é uma mediunidade e passar para ele o conhecimento do mundo espiritual. Isso são os 3 itens que as casas espíritas podem oferecer. Mas o item principal e mais importante é da responsabilidade do candidato a médium, que é o famoso desenvolvimento moral. Isso não dá para ninguém fazer para o indivíduo. Não tem como. E por quê? Porque à medida que se faz a reforma íntima, à medida que o indivíduo se desenvolve moralmente, ele vai afastar esses irmãos inferiores. Eles não vão achar campo de vibração naquele indivíduo. E à medida que nós fazemos a nossa reforma íntima, que nós vamos nos desenvolvendo, tendo conhecimento, se melhorando dia a dia, nós vamos atrair para junto de nós os bons espíritos. E aí, então, nós vamos ter a assistência espiritual superior, para que possamos estar preparados para assumir os trabalhos mediúnicos. Porque é extremamente sério manter o intercâmbio entre os 2 mundos. Porque nas nossas salas de reuniões, nós recebemos irmãos extremamente
sofredores do plano espiritual, que fizeram a passagem e continuam sofrendo. O nosso pronto-socorro vai ser direcioná-lo para assistência no mundo espiritual. Então não vamos deixar para depois. Vamos começar agora. Já fazer a nossa reforma, a nossa melhora, para quando a gente chegar no plano espiritual não dar esse duplo trabalho, né? Eu vou fazer um parênteses aqui para quem quiser assumir esse desenvolvimento, que a gente ouve, isso é só para conhecimento, viu, gente? Mas é errado e a gente vem ouvindo muito isso, principalmente dos trabalhadores mais antigos. A gente ouve o trabalhador dizer assim, o meu mentor me orientou que eu faça isso. O meu mentor me auxiliou nessa situação. Nós, simples trabalhadores, temos guia espirituais. 1, 2 ou 3, quantos forem necessários para a nossa capacidade de trabalho. Agora, mentor é exclusividade de uma instituição. Por exemplo, a nossa casa aqui tem um mentor, Dr. Bezerra de Menezes. Então, isso sim tem assistente do mentor. Por exemplo, o trabalho do nosso amigo Chico Xavier, da Madre Teresa de Calcutá. Esses sim foram missionários escolhidos e assistidos por mentor, porque iam trazer um conhecimento e um desenvolvimento a nível de humanidade, a nível de um povo. Então não cometam esse erro. Nós somos simples mortais e somos orientados por guias. Quando assumimos trabalhos mediúnicos, guias espirituais. Quando assumimos um trabalho, por exemplo, na instituição Hospital São José, são guias com conhecimentos naquela área. No grupo do câncer, são guias com conhecimento naquela área. Tá? E cada instituição dessa tem um mentor espiritual. Tá? É essa a diferença. Tem mais uma pergunta que me fizeram depois e isso foi que eu fiz essa palestra e depois me perguntaram no final e eu coloquei aqui para a gente discutir junto. Mas, Ana, se a mediunidade dá tanto sintoma ruim, nos desequilibra tanto, não é uma doença? Eu falei, não é doença, é faculdade humana. Porque os seus olhos e o seu ouvido vai ouvir ou ver coisas ruins, onde nós até adoecemos mediante determinadas situações, eu vou pedir para extirpar os meus olhos e os meus ouvidos? Não, eu vou aprender a trabalhar. Até ontem, quando eu estava estudando, eu fui ligar o rádio e parou numa rádio de um pastor. E ele estava falando desse assunto. Ele falou, se os seus olhos, os seus ouvidos, eu não sei nem se é justo que eu vou falar, mas vou repetir o que ele falou, tá? Se faz mal o ouvido da pena, foi isso que ele falou, não ouça. Para que você vai se desequilibrar emocionalmente, ficar psiquicamente passando mal? Você tem a escolha. É como a mediunidade. Eu tenho a escolha de não me sintonizar com os espíritos inferiores. Faça o desenvolvimento moral. Eles não vão ter campo de atuação. Nós vamos ter assistência do plano maior. Então, tudo é questão de escolha, de livre-arbítrio. Aí eu anotei algumas sensações, gente, presta atenção. Eu anotei algumas sensações do portal do Espiritismo para que a gente reconheça se nós temos alguma dessas capacidades para trabalhar com mediunidade. Mas essas sensações, esses sinais, se não houver nenhuma deficiência física, se nós não estamos adoecidos do corpo, correto? Então pode sim ser considerado alguns sinais. Quando nós temos a sensação de presenças invisíveis. Sabe quando a gente fala, nossa, parece que alguém junto comigo? Extremamente normal, não tem alguém, viu, gente? Tem em torno de 10, 12. Tá? Para cada um de nós é mais ou menos
Isso, e quando a nossa faculdade de mediunidade começa a apontar, a gente começa a sentir a presença dele. Sono extremamente profundo, sono fora de hora. E você cai e desmonta mesmo. Desmaio ou síncopes inexplicáveis, aqueles apagões. E depois a pessoa volta e fala, nossa, mas o que foi que aconteceu? Ação de ideias, aqui está estranhas, mas não é ideias estranhas. Aquilo que a gente comentou antes, quando há influência no nosso pensamento. Algumas ideias que não me pertencem, não é do meu dia a dia. Onde é que eu fui achar isso? Mudanças repentinas de humor que a gente já viu. Crises de choro. Né? Despenca a chorar ou cai numa tristeza de repente e entra numa crise de choro. Sensação de se inchar, de se inflamar, mãos, pé, o corpo mesmo, que se vocês forem estudar, vocês vão aprender o que é uma expansividade, que a gente tem a capacidade de se expandir para se comunicar com o mundo espiritual. Arrepios, como diz frio, tremores, calores, palpitações, isso são todos sinais que podem nos alertar que a nossa mediunidade aí está pronta para querer estudar, aprender e iniciar um trabalho. Mas nem sempre é fácil, viu? A gente vai através de experimentação. Hoje, graças a Deus, a gente não se coloca mais em indivíduo direto na sala e faz ele sofrer e penar. Porque comigo aconteceu isso, viu? Primeiro dia que eu subi as escadas do Bobonato, seu Írio laçou assim um laço íris e falou, senta na segunda corrente. Porque tinha segunda corrente naquela época. Tá? Eu só me lembro até hoje que daquele banco eu fui parar no meio da sala, não sei como. Eram os sinais todo atrapalhados e desequilibrados que estavam ali, mas não tinha escola. E foi aos trancos e barrancos, a gente foi trabalhando, deu resultado, porque era o que a gente tinha na época, mas graças a Deus hoje as casas espíritas respeitam seus trabalhadores e primeiro, se não se estudar, se não se conhecer, como é que faz com a mediunidade, não se entra nas salas de trabalho. Mas, por fim, mediunidade, então, é missão? Nós podemos dizer que é missão? Para a gente entender missionário mesmo, é aquele espírito que ele não deve mais nada para a humanidade, ele não tem mais nada para aprender e ele aceita a reencarnar aqui na Terra com encargo de uma tarefa. E que essa tarefa vai desenvolver o progresso da humanidade. Isso seria um missionário. Mas não quer dizer que a mediunidade também não seja uma missão, uma tarefa, um trabalho. E é. Porque a gente assume essa responsabilidade antes de reencarnar. É compromisso assumido anteriormente ao reencarne. Então podemos dizer sim que é uma missão. E sabe que tipo de missão é a mediunidade? Simplesmente de manter o intercâmbio entre os dois mundos e esclarecer para todas as criaturas o que é realmente o mundo espiritual. A mediunidade é como um diamante que na mão do ourives ela vai sofrer um processo doloroso, um processo doído até brilhar de maneira magnífica. E a mediunidade é a mesma coisa. A gente inicia com um pouco de sofrimento, a gente vai burilando, a gente vai trabalhando e ela consegue trazer a luz do mundo espiritual para todas as criaturas da Terra. Simples assim, sem nenhuma complicação. Então sejam bem-vindos aqueles que estão com coragem, amor para assumir esse trabalho e vir esclarecer as criaturas do plano da Terra. O que eu queria trazer a isso, espero que eu tenha conseguido trazer alguns pontos de esclarecimento em relação à mediunidade. E agora vocês se preparem, abram todo o coração, toda a parte espiritual, abram os seus corpos para que os nossos companheiros que estão se preparando consigam, através das energias, equilibrar a parte física de vocês, equilibrar a parte emocional e espiritual,
para que vocês possam ter mais uma semana de tranquilidade e de conforto. Que a paz de Jesus possa fazer morada nos seus corações. Muito obrigada.